Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Hebreus capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3. Podemos ler? Amém? Glória a Jesus? Então vamos lá. Primeiro versículo deste capítulo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então nós vamos aprender aqui pelo menos 6 pontos nesses 3 versículos que nós lemos. O autor aos Hebreus compara a nossa caminhada cristã, que começa lá naquele dia que eu e você tomamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele toma então exemplos para nos mostrar como é a nossa caminhada cristã, e ele traz como se fosse uma corrida, e ressalta alguns pontos interessantes e vitais para nós chegarmos ao sucesso, à vitória, ao êxito. É claro, você não começa uma jornada para perder, você não começa uma jornada para parar no meio, você não começa uma jornada para cair no meio da caminhada, não. Então ele vai trazer para a gente, o formato, o conselho, a direção de Deus, para que nessa corrida espiritual nós possamos romper, possamos vencer e possamos alcançar o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Eu creio que Deus tem para a sua vida, Deus tem para a sua casa, Deus tem para os seus, em nome de Jesus, mas nós precisamos pegar as direções que vêm de Deus. E o primeiro ponto está aqui, você pode anotar, está aí o seu caderno, pegue logo, vamos juntos anotar, aprender, fixar. Para quê? Para a gente poder tomar essas direções como sendo para a nossa vida hoje, tá bom? Aleluia! Olha o primeiro, ao nosso redor podemos observar uma nuvem de testemunha. Esse é o primeiro ponto, que ao nosso redor nós podemos presenciar, nós podemos observar uma nuvem de testemunha. Pegou? Anotou? Glória a Deus! Podemos pegar, isso está no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. Então esse é o primeiro ponto. Ao nosso redor podemos observar uma nuvem de testemunha. Logo pensamos naqueles que estão com a gente hoje, estão aí com você, está na mesma igreja que você, está na sua rede social, está na sua escola, não está tendo aula, mas você se lembra, são seus amigos, professores, diretores, está para todo lado, a gente lembra e faz parte, são as pessoas que estão à nossa volta, seu vizinho, o dono da padaria que você compra pão todo dia, nuvem de testemunha. Mas também o autor aos Hebreus, ele faz uma referência ao que ele escreveu no capítulo 11, ali dos bons testemunhos que vieram antes de nós. Então vamos lá, Hebreus 11, no versículo 32 está escrito: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Gideão foi uma pessoa, está aqui na galeria dos heróis da fé, que deixou um testemunho, veio antes de nós. Então nós temos testemunhos a seguir. Ministramos aqui sobre o chamado de Gideão, e você pode ouvir essa mensagem acessando a nossa plataforma digital, porque é um exemplo a ser seguido. Mas o autor também fala de Baraque, de Sansão,
de Jefité, de Davi. Nós mencionamos aqui nas reuniões anteriores, você consegue ouvir essa mensagem lá, que ele venceu no deserto, buscando ao Senhor, como escreveu ali o Salmo 63. Ele fala de Samuel, de todos os profetas, aos quais por meio da fé, está no versículo 33, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Você se lembra aqui, nós ministramos sobre Daniel e os seus 3 amigos ali, e você consegue também ouvir essa mensagem novamente. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Esse é o tema da mensagem que está lá sobre Daniel e os seus companheiros, quando eles venceram na fornalha de fogo. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Gente, não é só esse pessoal que fez, nós podemos fazer hoje, né? Está aí para nos servir como exemplos. Então o autor aos Hebreus, ele fala assim, olha, na sua corrida espiritual, há uma nuvem de testemunhas, elas vieram antes de você para dar exemplo para você, para quando você precisar exercer fé, você tem exemplo de fé para seguir. Abraão, por exemplo, Isaac e Jacó, você tem exemplos para seguir. Quando você tiver que tomar decisões, você não precisa tomar decisões com base em maus exemplos, não. Por quê? Porque há uma nuvem de testemunhas. Existem pessoas que vieram antes de você, como Jesus, nosso irmão mais velho, que deixou o formato certo para nós agirmos nesses dias na posição que nós estamos agora. Como que esse pessoal aqui venceu? Eles venceram pela fé as fases. Então por que seria diferente a gente aqui no tempo que nós estamos vivendo? É claro que não seria diferente, porque o justo vive pela fé. Justo é o justificado por Jesus. Jesus pegou os seus pecados, os meus pecados, colocou lá na cruz do Calvário, ele nos justificou e disse, e colocou, Deus colocou como um formato de vida para a gente: o justo viverá pela fé. Não há outro meio para nós vivermos. A nossa forma de vida é essa. Então, como esses da grande nuvem de testemunha, como eles venceram, você e eu, nós iremos vencer também. Como? Testemunhando do Senhor. Olha, não passe nem um dia sem falar de Jesus para alguém. Você pode falar para vários na sua rede social. Você pode mandar uma mensagem para uma pessoa. Você pode comunicar que Jesus é poderoso, que Ele quer salvar, que Ele pode curar. Você pode comunicar que existe sim milagres hoje, que o Senhor quer corações e que Ele vai salvar só aquele que vai se render. Testemunhando do Senhor. Os heróis da fé, eles não tinham, ou eles não levaram esse título apenas por levarem, e não foi exclusivo a eles. Hoje nós precisamos ser também assim, os heróis da fé do ano de 2020, que passa pela fase, por esse tempo que nós estamos passando de quarentena, mesmo que parcial, de pandemia, algo mundial. Eu não imaginava que isso iria acontecer nos meus tempos, nos meus dias, mas está acontecendo. Como que nós vamos passar? Testemunhando, sendo testemunho para outras pessoas, mas também tendo testemunhos que nos edificam, como aqui nós estamos lendo esses, mas tem outros tantos, até mesmo da nossa era, ou mais próximos do nosso tempo, desafiando as circunstâncias. Sabe, hoje está uma nuvem, está fechado, o tempo fechou na sua vida. Como é que nós vamos vencer isso? Pela fé, desafiando a circunstância, chamando a existência o que não existe em nome de Jesus. Se a paz for embora, nós temos que chamar a existência. Se as finanças estão complicadas, eu tenho que chamar a existência. Se é o relacionamento em casa que não está legal, eu tenho que chamar a existência. O que eu vou fazer com a circunstância? Eu vou ministrar a palavra de Deus sobre ela.
se há uma confusão entre os dirigentes desse país, nós vamos ministrar a palavra de Deus sobre eles e sobre a circunstância, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus e que o plano dele não vai ser frustrado e que sim, seremos uma nação cujo Deus é o Senhor, poderoso para desfazer corrupção, desfazer vírus, desfazer todo tipo de engano, de idolatria. O que nós vamos fazer? Ministrar sobre a circunstância. Eu não sei o que você está vivendo aí, mas experimente fazer isso. Ministrar sobre a circunstância. Ministre sobre os seus filhos, ministre sobre os seus pais, ministre sobre a sua casa. Estenda as mãos e ministre e comece a declarar a palavra de Deus. Porque esses homens, essas mulheres, que aqui no versículo que eu li não citou, mas se você ler o capítulo 11, você vai ver a presença de Débora, a presença de Raabe. Esses homens, essas mulheres desafiaram a circunstância porque tiveram fé, e nada melhor para ter fé quando você não está vendo o resultado, quando você planta e não sabe se vai colher. Nós não sabemos. Não sabemos. Se você se guiar pela notícia, o ministro deixou o cargo, isso está acontecendo, o dólar subiu, as empresas vão quebrar. Gente, isso é a notícia. Olha, pode acontecer tudo isso, mas ministre a palavra de Deus sobre a circunstância e diga que a sua tenda não vai chegar isso, a sua casa não vai chegar vírus, mas faça a sua parte. A sua casa não vai chegar quebradeira, que a sua casa é lugar de provisão, é lugar de louvor, é lugar de palavra, é lugar de culto, que seus parentes irão se render ao Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, você tem evangelizado? Sua rede social, você tem falado, tem testemunhado? Olha, ministre sobre as circunstâncias a palavra de Deus. Então o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui é esse: ao nosso redor podemos observar uma nuvem de testemunha, pessoas que vieram antes de nós para deixar exemplo, coisa que Abraão não teve com fartura, como nós temos agora, exemplos para nós seguirmos nesses dias tão difíceis. Jeremias viveu dias difíceis, José viveu dias difíceis, Paulo viveu dias difíceis, Pedro viveu, João viveu. Meu Deus, e nós também passamos por esses dias e temos que passar agarrados na vontade de Deus e com o nosso Pai Todo-Poderoso. É por isso que você não pode perder as reuniões. É por isso que nós, como pastores, temos nos preocupado, porque nós sabemos que nem todos estão acompanhando as ministrações, e o resultado disso é enfraquecimento na fé. O resultado disso, de não acompanhar, de não buscar, de dizer não estou com vontade, então não vou, o resultado disso é apostasia. Mas nós temos que driblar tudo isso como? Mandando a nossa vontade embora, agarrando-nos em exemplos positivos e avançarmos para a glória de Deus. O segundo ponto também está aqui no versículo 1 do capítulo 12. E eu vou falar para você, anote aí: para vencermos é preciso desembaraçar, tomar decisões no dia a dia, em que você não fique preso por causa do pecado ao passado. Eu vou repetir para você anotar: para vencermos é preciso desembaraçar, tomar decisões no dia a dia, em que você não fique preso por causa do pecado ao passado. Olha, volte no versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Para vencermos é preciso desembaraçar. O que é desembaraçar? O dicionário me diz que é se livrar do que me impede de viver a vontade de Deus. Sabe, você quer correr, é corrida espiritual, é corrida. Deus nos chamou para correr. Depois você pode ler Hebreus 12 todo, que vai falar isso. E fazei caminhos retos, no versículo 13, para os pés, para que não se extravie o que é manco.
antes seja curado. Então Deus nos chamou para correr, maratona. Mas se eu estiver embaraçado, tem um monte de fio aqui, glória a Deus. Se esses fios me embaraçarem, se eles não estivessem no lugar certo, eles iriam embaraçar minhas canelas, eu poderia cair aqui. Não tem como correr com as pernas embaraçadas. O pecado é esse que traz embaraço, ele te prende. Aí surge uma oportunidade, Deus te chama para fazer algo, uma oportunidade no trabalho, de relacionamento, dentro da sua casa, no ministério. A oportunidade vem. Quando você pensa que vai aceitar, você não pode. Por quê? Porque está embaraçado, está cheio de embaraço. Aí você está andando naquela rua, você vê, vou encontrar com alguém aqui. Não posso, porque eu estou com problema com essa pessoa. Eu vou ter que atravessar outra rua. Eu vou ter que andar muito lá para dar volta, porque eu estou com esse embaraço. O embaraço, ele nos impede. É um grande obstáculo. Não tem como eu andar embaraçado. Se você conta uma mentira para um, depois encontra com essa pessoa, você fica num estado de embaraço. E se você encontra com uma terceira pessoa e essa terceira tem uma outra versão sobre o mesmo caso, você fica como? Você fica embaraçado. Então o pecado, todo dia, ele vai bater na minha porta, ele vai bater na sua porta. Mas aí eu não vou escolher ele, eu vou escolher o Senhor. Então eu pego os bons exemplos, Abraão, medita na palavra, Isaías, Jeremias, Joel, Pedro, Paulo, tantos outros, Débora. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses bons testemunhos e vamos pensar, como eles venceram, eu vou vencer também. Mas para mim vencer eu preciso me desembaraçar. Porque se eu estiver embaraçado e aceitar caminhar num nível de profundidade, ir para a guerra, servir ao Senhor é guerra. Você pode estar no trabalho, você não está em cima aqui da plataforma, você não está aqui entre aspas do altar, mas você está numa região celestial, você está no seu trabalho. Se tiver embaraço, o diabo vem para cima de você e ele vai te pegar, porque não tem como você correr. Então eu não posso entrar nas guerras para apanhar, para ficar para trás. Eu tenho que desembaraçar, e desembaraçar é me livrar de situações, coisas que às vezes a gente carrega, hábitos que ainda temos. Nós temos que tirar esses hábitos. Perdão para pedir, a gente pede, perdão para liberar. Situações, decisões, atitudes que nós temos que tomar. Aí você vai tirando, sabe? Tirando, vai ficando livre daqueles negócios, vai ficando livre. Isso é o que? É desembaraçar. Daqui a pouco você não está mais subindo a teia de aranha. Como é que você está? Indo por um caminho reto, não está mais na teia de aranha. Está aqui, lá no versículo 13, fazei caminhos retos. Já viu como é que é a teia de aranha? Ela faz até para pegar o mosquito que passa por ali. Depois a aranha vai lá e pega o mosquito. Por que pegou o mosquito? É porque ele estava embaraçado na teia de aranha. E glória a Deus por isso. Paulo Vitor me contou essa história de teia de aranha, está me ajudando a pregar aqui. Então vocês estão entendendo? Não podemos cair na teia da aranha. Nós não podemos andar embaraçado, nós temos que desembaraçar. Gente, esse é o tempo da igreja pregar o evangelho. Por quê? Porque o mundo não tem resposta, não sabe o que está acontecendo. Pregue, por favor, fale de Jesus para alguém, diga que ele tem a solução, diga que o que importa é a eternidade. Sim, precisamos nos desembaraçar. Para desembaraçar é preciso buscar as respostas, e as respostas estão na palavra de Deus. Por que o autor aos Hebreus lembra das testemunhas? Porque ele está querendo nos dizer, olha, para você conhecer a Deus e andar corretamente, é preciso voltar nas Escrituras. Jesus mesmo falou, elas dão testemunhos de mim. Então nós temos que buscar esse testemunho, está aqui na palavra. Ande na palavra, consulte a palavra, pegue a palavra, deixa a palavra entrar lá dentro do seu coração. No outro dia você lê de novo até o mesmo texto. Sabe para quê?
para regar essa palavra. Seria bom você anotar o que eu estou dizendo. Seria bom você ouvir essa mensagem de novo. Eu faço isso. Eu ouço as pregações da pastora Eliane, eu ouço as minhas próprias, eu ouço de outros. Por quê? Porque eu quero receber mais, absorver mais. Eu leio um texto mais de uma vez. Para quê? Para que aquilo fique impregnado dentro do meu coração. Quando nós aconselhamos aqui as pessoas, a igreja, os irmãos, nós fazemos isso de acordo com a palavra. Por quê? Porque a palavra dá testemunho da vontade de Deus para você e para mim. Jesus, quando ele contava parábolas, ele fazia assim para que as pessoas ouvissem a parábola e pensassem: esse negócio foi para mim, essa roupa me serve, eu vou tomar essa atitude a partir de agora. É por isso que Jesus contava a parábola. Ele não chegava lá e falava só: você errou assim, você errou assim, você errou assim, você errou assim. Não, ele contava um caso, contava uma parábola, as pessoas ouviam a parábola e pensavam: eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei aonde eu me encaixo nessa parábola. Lembra lá do credor, fiel ou infiel? Ele contando lá para ele contou uma história do credor. E ali o que acontece? Ele pôde se analisar, se ver ali dentro daquela parábola. A pessoa que estava ouvindo, ou as pessoas que às vezes Jesus contava, tinham várias pessoas em volta. E ele aproveitava para ensinar dessa forma. Quais decisões nós iremos tomar hoje, após ouvir a palavra? Quais decisões nós tomamos após ouvir um conselho? Quais decisões? O que você vai fazer de hoje para amanhã, que é novo, mediante a isso que você está ouvindo agora? Não é? Porque nós vamos só acumular conhecimento. Amanhã eu já não, eu preciso pensar mediante isso, o que eu vou fazer agora? Talvez você toma muitas decisões sem consultar a Bíblia, sem buscar um conselho. Então o que você pode fazer? Começar a buscar o conselho e focar aqui nas testemunhas. Talvez a sua fé para algumas coisas está fraca, então você vai ver como é que esses irmãos andavam em momentos de adversidade. Eu vou passar a andar também. Talvez você tenha orado pouco, você vai orar mais. Talvez você tenha lido pouco a palavra, você vai ler mais. Talvez você tenha testemunhado pouco de Jesus, você vai passar a testemunhar mais. Talvez você precisa reposicionar em alguma área, desembaraçar. O que você vai fazer? Vai começar a tirar isso que está te prendendo, está sendo peso sobre o seu testemunho, sobre a sua vida. E é nessa hora que existe a igreja, o corpo, o pastoreio, para ajudar você nesse processo de desembaraçar e encontrar o caminho. Mas nós precisamos dar os primeiros passos. Então esse é o segundo ponto. Para vencermos é preciso desembaraçar, tomar decisões no dia a dia em que você não fique preso por causa do pecado ao passado. Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto? Aleluia! O terceiro ponto, nós vamos aqui no versículo 2. Depois a gente vai voltar no 1 e nós vamos caminhar aqui nesses 3 versículos de Hebreus 12. Aleluia! Me lembro muito aqui, né, daquela mensagem: das fraquezas tiraram forças. É porque quando você, mesmo fraco, busca o Senhor, como os heróis da fé fizeram, Ele te fortalece para você tomar as decisões certas. Quando em seu coração está o desejo de realinhar e seguir firme, o Senhor te fortalece e provê o que é necessário for. Então não pense agora que vai ser difícil. Coloque em seu coração: eu quero realinhar o que necessário for. Coloque em seu coração: eu vou vencer isso em nome de Jesus. O Senhor vai colocar ao seu lado, vai prover o que necessário for para você romper em nome de Jesus. Aleluia. Esse não é o terceiro ponto, esse é apenas um parênteses aqui, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso, viva sobre essa direção. Terceiro ponto de Hebreus 12, 2.
para a gente não correr o risco de embaraçar outra vez, o segredo é olhar para Jesus. Pronto, esse é o terceiro ponto. Para a gente não correr o risco de embaraçar outra vez, o segredo é olhar para Jesus. Está escrito isso aqui no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, como é que eu vou fazer para me não embaraçar de novo? Eu vou caminhar agora desembaraçado, olhando para Jesus. Porque, irmãos, eu quero fazer uma pergunta: por que muitos até conseguem desembaraçar, mas não conseguem perseverar? Porque não olham para Jesus. Daí a pouco está limpinho, novinho, cheirando, mas aí começa a tomar decisões fora da direção e começa a embaraçar de novo. Embaraça numa aliança, embaraça numa atitude, embaraça na sua vida financeira, embaraça em casa, embaraça na igreja, porta fechada dali, porta fechada daqui, e aí começa a embaraçar tudo outra vez, mas já tinha desembaraçado. Então, como que eu vou fazer ao me desembaraçar? Eu preciso olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nome dele é Jesus Cristo. Olhando para ele eu vou dar os próximos passos. Quem olha para Jesus faz como ele fez. Olhar para Jesus não é achá-lo bonito, não é falar que é da religião dele. Não, olhar para Jesus é fazer o que ele fez. E o meu desafio e o seu desafio é olhar para ele, é fazer como ele fez e ser cristão. Nós já chegamos a 100% disso? Não, nenhum de nós. Mas ele mesmo diz: sede santos, porque eu também sou. É a mesma coisa que ele falasse assim: olha, eu sou um modelo, se pareça comigo. Outros irão olhar para você, como você olha para mim, seja exemplo também. Quem olha para Jesus, ele crucifica a sua carne. Quem olha para Jesus, deposita lá na cruz aquilo que ele não consegue carregar. Ele leva para a cruz aquilo que hoje é peso para ele, situações, memórias, passado, decisões, arroxos. Ele coloca lá na cruz aquilo que está na alma, as dores, ele entende as vontades. Então ele coloca, ele canta, ele diz, ele coloca todo dia essa verdade, ele coloca na cruz para ele andar sem fardo, sem um fardo pesado, sem a sobrepeso, sem a sobrecarga. Uma vez eu andei dessa forma e o único caminho, eu já tinha Jesus, mas estava tão difícil, mas eu coloquei na cruz e descansei nele. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Entrega agora. Fala: Senhor, toma esse peso, toma esse fardo, toma essa dúvida, toma essa decisão, toma essa dor. Eu creio que o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor pode me levantar, eu creio que o Senhor pode me erguer novamente, eu creio que o seu amor, ele me chama e pelo seu amor eu vou me mover. Eu creio numa nova oportunidade, num novo tempo, eu creio nos milagres do Senhor para a minha vida, eu creio que o Senhor está me chamando para um recomeço. Eu vou recomeçar a partir de hoje, porque eu estou deixando na cruz o peso. Carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar, me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra
comece se for preciso, mas faça do jeito certo. Olhe para o Senhor, entregue para Ele aquilo que você não consegue carregar. Peça a Ele perdão, Ele vai tirar esse peso de você. Libere perdão para as pessoas, coloque na cruz, porque o Senhor é esse que leva o teu fardo, leva as tuas dores, e Ele cura, Ele sara, liberta você, para que você possa correr essa caminhada no formato que Ele, assim, já colocou lá no céu para você, em nome de Jesus. Quero ir para o quarto ponto aqui, Hebreus 12:1. Olha, nós lemos, vamos reler. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Agora nós vamos para o quarto ponto então. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós cantamos aqui, tudo ficou para trás. Eu olho para você, eu corro para você, porque o seu amor me chama. Corramos com perseverança. Corramos está no plural. Aonde está escrito que é para você caminhar sozinho? Aonde está escrito que é para nós caminharmos sozinhos? O autor aos Hebreus colocou: corramos, vamos juntos, com perseverança, olhando para Cristo, sim, tendo os testemunhos positivos que vieram antes de nós, para nós rompermos pela fé. Juntos nós vamos chegar lá do outro lado, porque aquele que está manco, ele vai ser curado ao andar com aquele que está curado. É isso que Deus está falando. Quando você olha para que Paulo escreveu 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, olha, leia a Bíblia todo dia, leia as cartas de Paulo aos Coríntios, em nome de Jesus, você vai pegar o que é a igreja de Jesus. 1 Coríntios 12, no versículo 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos em um. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quando a pessoa escolhe andar sozinha, quando ela escolhe andar longe da igreja, longe de seus pastores, é porque ela ainda não tem Cristo, ela ainda não é a igreja, e é por isso que a igreja tem que ir atrás dela, para buscá-la, para orar com ela, para evangelizá-la, para mostrar Cristo para ela, porque talvez foi mostrado só a placa da igreja, mostrar Cristo para ela, para que ela ande junto e para que ela seja corpo de Cristo. Porque é para nós corrermos com perseverança, buscarmos na mesma visão, atravessar o mar e chegar lá do outro lado. Só no corpo você recebe direções do cabeça. Imagina, você sabe, tá aí sua cabeça, você tá aí, você não perdeu ela não, né? Tá aí, né? O seu pé, você tem que dar ordem para ele andar. De onde que parte? Do cabeça? Mas tá longe, né? O seu pé tá longe da cabeça, então nós, longe do corpo, nós não teremos as direções de Cristo, que é o cabeça. Vai parecer que é dele, mas não é. Só no corpo você recebe direções do cabeça. Só no corpo você recebe auxílio e auxilia outros membros também. Pastor, mas é porque eu não estou recebendo que eu não vou dar. Aonde que está escrito isso? É ao contrário. Primeiro nós damos e na consequência nós iremos receber. Mas se eu esperar o João dar, a Maria dar, o Zé dar primeiro, talvez eu não vou dar. Por quê? Porque começa comigo. Eu é que preciso orar primeiro, preocupar primeiro, ligar primeiro, orar primeiro. Eu é que tenho que ser a igreja primeiro. Porque às vezes a minha expectativa é que outros sejam a igreja comigo. Mas na verdade eu que tenho que ser com o outro. E o Senhor fortalece.
e você pede ajuda, e nós vamos caminhando juntos, e nós também podemos pedir ajuda, porque corramos com perseverança. Ninguém pode ficar para trás, embora se a pessoa escolhe ficar para trás, nós não podemos trazê-la à força. Só no corpo você exerce seus dons, você aprende, você renuncia, você é lapidado. Tem pessoas que querem andar fora do corpo em ministérios independentes, entre aspas. Não, é só no corpo. Deus não projetou nada fora do corpo, nada fora do corpo. No corpo, a responsabilidade ela é mútua. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, vou situar você, nós estamos no 4º ponto. Corramos com perseverança. Mateus, no capítulo 6, eu espero que você esteja pegando tudinho aí, para a glória de Deus. Mateus 6, versículo 11, vamos ler, leia junto, abra sua Bíblia. Mateus 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está no plural. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Quando uma pessoa que está no corpo peca, Paulo afirma que ela peca contra o Senhor, até contra ela mesma, mas ela também peca contra o corpo. Quando ela é abençoada, ela também abençoa o corpo. A responsabilidade, ela é mútua. Ah, mas eu quero cuidar da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Essa pessoa não é crente, ela não é convertida, ela não está no corpo, ela não é corpo, ela não é a igreja. Então nós temos que entender, é isso, eu que estou no corpo e sobre mim há um cabeça, eu apenas sou mais um membro de um corpo cheio de membros. A responsabilidade, ela é mútua. O meu testemunho, ele vai repercutir entre todos os outros membros do corpo, porque todos igualmente recebem comandos de um lugar só. O sangue, ele corre em todo o corpo, e quando não corre, aquele membro morre, apodrece e vira pó mais depressa do que o resto do corpo. Então eu tenho que entender essas coisas. Por isso que você deveria ler Coríntios nesses dias. Aproveite o incentivo da pastora Eliane, que ela está colocando todos os versículos lá no grupo, na rede pessoal dela, a rede social pessoal, e nas páginas da igreja, e leia. Mas fora do corpo não há vida. Fora do corpo não há vida. João 15, 6. Olha o que está escrito aí, João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam, porque fora do corpo. Ah, mas fora do corpo não tem ninguém para me podar, ninguém para conversar comigo, não tem ninguém para me orientar. E é bom, porque eu fico livre, faço o que eu quiser, na rede social faço o que eu quiser, eu ando como eu quiser, ninguém vai ficar me dando recomendações, me pastoreando. Mas fora do corpo já está a sentença aqui. Fora do corpo é morte. Corramos com perseverança, nós juntos, um lapidando o outro, um ajudando e fortalecendo o outro. Ovelhas podem também fortalecer pastores, pastores podem também fortalecer as ovelhas, orar uns pelos outros, mas fora do corpo não há vida. Por isso, corramos juntos com perseverança a carreira que nos está proposta, a corrida, a caminhada que está projetada para as nossas vidas. E se você agora está lembrando de alguém que não está vindo conosco nessa caminhada, mande um zap, ligue para o seu pastor e fala: olha, pastor, eu estou percebendo tal pessoa. Talvez essa tal pessoa já está sendo até cuidada nos bastidores, mas talvez não, você não sabe. Faça um contato, ore por ela, mesmo que o tempo que nós estamos vivendo realmente é de distanciamento social, é consequência.
é consequência. Mas nós podemos orar, nós podemos mandar, nós podemos ligar, nós podemos atender essa pessoa. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui eu quero ir para o tópico 5 dessa ministração, que também está em Hebreus 12:1. Olha que importante a gente poder pegar um trecho pequeno. Outro dia um pastor, ele postou assim: não corra para ler a Bíblia, Deus tem muito para te falar. É isso que a gente está fazendo, meditando em textos menores, é um capítulo por dia, em pequenos versículos por dia. Por que isso? Para memorizar. Não me adianta nada eu ler muitas vezes e não pegar nada daquilo que eu estou lendo muitas vezes. Então é por isso que eu estou lendo a Bíblia pausadamente. Hebreus 12:1. Portanto também nós, plural, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma corrida proposta para todo crente, ou em outras palavras, há um propósito para a sua vida, há um propósito de Deus. Não é só trabalhar, não é só dormir, não é só pagar conta, não é só brincar. Não, há um propósito de Deus grande para a sua vida, há uma corrida proposta por Deus. Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe o que está escrito sobre você? Você já sabe para que Jesus te chamou? Para que Ele chamou você? Ainda não? Qual que é a dica? Ande mais com Jesus. Mas como é que eu vou andar com Jesus? Ele já foi aos céus 2000 anos atrás. Ande mais com Jesus. Como? Meditando nos testemunhos dele. Quando você medita na palavra, você está andando com ele, envolvendo com o que Jesus se envolveria. Você acha que numa pandemia dessa, Jesus se envolveria com os cultos na igreja? Eu acho que sim. Você acha que Jesus se envolveria com a palavra do Pai? Eu acho que sim. Você acha que Jesus se envolveria de alguma forma com a obra de Deus? Eu acho que sim. Se envolva com aquilo que Jesus se envolveria. Você acha que Jesus se envolveria com as orações da terça-feira? Acredito que sim. Se envolva. Se envolva. Se envolva. Tanta coisa podemos sim fazer nesse tempo. Orar é uma delas. Evangelizar é outra. Se envolva e você vai andar mais com Jesus e vai ter as respostas. Viva a vida de entrega que Ele tem para você. A nossa vida é entregar, não é receber. A gente recebe é por consequência, mas a nossa vida é de entregar. Olha como que Paulo orienta a igreja. Veja como Paulo, o apóstolo Paulo, orienta a igreja. Glória a Jesus. 1 Coríntios 9. Estou falando, você devia ler Coríntios nesses dias. 1 Coríntios 9, versículo 24. Olha o que está escrito aqui. Vamos lá, olha. 9, 24. Não sabeis vós, vocês não sabem que os que correm no estádio, lá no campo, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Todos os times de futebol num campeonato, que inclusive está tudo parado nesse tempo, mas vai voltar. Quem sabe eles vão até reposicionar, realinhar, né? Deus é que sabe. Todos os times correm durante um campeonato, mas só um leva a taça. É isso que Paulo estava falando. Lá na Grécia já existiam as Olimpíadas, surgiu, foi lá. Aonde Paulo viu os primeiros jogos rítmicos, que a gente chama? Foi lá. Ao olhar tudo aquilo, o pessoal correndo, né? Aos ginastas, aos atletas, ele olhou como Jesus fazia, trouxe da realidade para o campo espiritual e falou: vocês não sabem que só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que você vai alcançar o prêmio. O prêmio está aqui e você corre para lá, você não vai alcançar o prêmio. Paulo falava: olha, ande de um jeito, ande dentro do propósito, ande de acordo com o propósito. Se há uma corrida proposta, corramos juntos, ande de acordo com o que está proposto para você alcançar a promessa. Aí ele vai mais, ele fala no versículo seguinte:
todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Ele falou assim: olha, todo atleta treina, desenvolve, um jogador de futebol, o cara da natação, né, o do vôlei, do basquete, treino, concentração, renúncia, dor. Aquelas meninas lá que ficam dançando, os dedos, deve acabar tudo, treino. Ele falou assim: olha, todo atleta se domina. Na versão King James traz mais claro isso com relação ao treino. Ele treina, ele se prepara, ele dá vontade de sair daqueles dias de concentração e ir em casa ver a mãe, ver o pai, viver uma vida normal, mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele quer o prêmio. Ele quer o prêmio, ele quer se destacar na carreira esportista dele. É isso que Paulo estava falando aqui. Aí ele fala assim: nós, ao plural, olha, nós de Hebreus, agora o nós aqui também, nós, porém, nós corremos, nós fazemos tudo isso para herdar um prêmio, uma coroa incorruptível. Ele estava falando assim: olha, o atleta de Cristo se concentra, prepara, se esforça, lê, compreende, exercita, pratica, gasta gordura. É isso que ele estava falando. Corra nessa direção, faça dessa forma. Aí ele continua: assim corro também eu. Paulo falou assim: olha, eu faço assim, é assim que eu corro, não sem meta. Está escrito aqui essa palavra, não sem meta. Ele falou assim: eu não corro sem saber para onde é que eu estou indo, não. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Ele falou assim: eu não perco tempo, eu não fico dando golpe no ar, não sei o que eu estou fazendo, não. Eu faço dentro de uma direção, de um alinhamento, dentro de um foco. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar, ou eu imagino aonde Deus quer que eu chegue, em algo bom. Então eu vou perseverar nessa corrida, nessa caminhada. Corramos juntos a carreira que nos está proposta. Não desista da caminhada, mas caminhe do jeito certo. Tudo que fazemos precisa ter um objetivo, precisa estar alinhado com um propósito, senão a gente não vai alcançar a promessa, gente. Isso é claro, não é automático. Agora no versículo 27 tem uma preocupação de Paulo aqui. Ele coloca: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele falou assim: eu me preocupo é com a minha vontade carnal. Porque quando ele disse que ele esmurrava o corpo, ele não estava dizendo que ele iria bater nele mesmo. Não era isso que ele estava fazendo, nem falando aqui. Ele estava falando de dominar a vontade carnal, a vontade da carne. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sei quem pode estragar essa corrida, sou eu mesmo, a minha alma, a minha vontade. Então o que eu faço? Eu esmurro, no sentido de que eu crucifico, eu vou deixar na cruz. É isso que ele estava falando, eu vou deixar na cruz. Por quê? Porque eu tenho uma caminhada, eu vou correr, eu vou lutar do jeito certo, e eu vou vencer em nome de Jesus. Então veja Hebreus 12. Sabe, nesses dias você pode receber várias maneiras de correr, mas corra do jeito certo, ande do jeito certo, siga do jeito certo, você vai chegar lá. Hebreus 12:4, a gente tinha lido até o 3. Hebreus 12:4. Ora, a nossa luta contra o pecado, contra o vírus diabólico, ainda não tens resistido até ao sangue. O autor aos Hebreus falou assim: dá para resistir mais um pouco, dá para você perseverar mais um pouco, resiste mais um pouco, porque o pecado pode destruir a sua caminhada. E faça isso, obedeça, pega essa linha, faça algo novo a partir de agora. Aproveite o dia de amanhã, começa a desembaraçar, começa a mexer. Se você não começar, você nunca vai conseguir. Se você não começar, você nunca vai alcançar. E aqui eu quero ir para o último tópico agora. O sexto tópico está no versículo 3, Hebreus 12:3. Considerai, leve em conta, preste atenção, pensa nisso tudo que eu estou te falando, reflita, não vai dormir sem refletir nesse negócio. Não deixa o culto de quarta chegar, vai ser mais uma pregação. Considerar isso, pois atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. É o mesmo que ele falasse assim: olha, pensem nesse sofrimento, no sofrimento de Jesus, e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem e nem desistam. Nessa corrida espiritual, este é o 6º tópico, nesta corrida espiritual, os vencedores, os que não desistirão, são aqueles que consideram, que entendem o que Jesus fez por todos nós. Eu vou repetir: nesta corrida espiritual, os vencedores, aqueles que chegarão lá do outro lado, os que irão vencer, são aqueles que não desistirão, são aqueles que consideram e entendem o que Jesus fez por todos nós. Porque tem muita gente que ainda não entendeu. Os vencedores são aqueles que não ficam indiferentes ao lembrar que é fruto do penoso trabalho de Jesus. Sabe, você para no meio do dia, no meio da noite, no meio da tarde, de manhã, você pensa que você é penoso trabalho, você é fruto desse penoso trabalho de Jesus. E mais, está escrito em Isaías que ele iria se alegrar com a sua vida, porque você é fruto do trabalho dele. Jesus viveu o ano da frutificação, você é fruto de Jesus. Isso traz consolo para a minha vida, isso traz alento para a minha vida, isso traz direção para a minha vida. Quando eu paro, eu penso: eu sou fruto dele, eu sou fruto dele. Ele veio aqui neste lugar, ele foi naquela cruz, para que agora eu pudesse cantar: vou deixar na cruz, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz, Paulo Vitor. Vou deixar tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Faça isso. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sinta o toque do Senhor Jesus aí agora. Vou deixar na cruz, Aleluia. tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Tudo que passou, Aleluia, Senhor. tudo que ficou. Sinta o toque do Senhor aí agora. Você está mais leve agora do que no início dessa ministração. Você está quase flutuando aí agora. Aquele fardo não está aí mais. Você está leve, você está livre. Você está desembaraçado para começar a agir a partir de agora, e tirando e tomando atitudes que levem à vontade de Deus, nosso Pai. Sem Jesus nós estávamos perdidos, mas agora não, agora nós somos ovelhas, nós temos um pastor pronto a nos guiar, a aconselhar, a libertar, meu Deus, a nos curar, a nos levar ao Pai. Sim, nós somos frutos do trabalho dele. Olha Isaías 40, 29, feche os seus olhos, eu quero ministrar essa palavra, eu vou ler, você vai ouvir. Eu quero ministrar essa palavra de Isaías 40, 29. Feche os seus olhos agora. Você já deixou na cruz, você já orou, você já cantou. Nós estamos aqui como adoradores. Nós só queremos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu sei que você fez isso aí também. Então agora, de olhos fechados, recebe essa palavra. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado. O Espírito Santo está soprando essa palavra aí agora para você. Faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. O que Jesus faz? Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque aqueles que irão vencer são aqueles que consideram, que entendem o que Jesus fez e pode fazer
fazer pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa caminhada. Sim, que Ele pode nos levar ao Pai, essa é a função dEle. Ah, Deus Santo, toma essa pessoa que ouve agora, Senhor. Se ela está cansada da caminhada, se ela está cansada da jornada, se lhe falta força, eu ministro a força que vem do Senhor, porque o Senhor é refúgio e fortaleza. Meu Deus, fortalece essa pessoa agora, dê direções a essa pessoa agora. Mostra, Pai, como que o Senhor quer que ela caminhe nesses dias. Mostre, Pai, o que ela tem que deixar para trás. Mostra, Pai, o que ela tem que tirar, ficar livre para andar leve na Tua presença, do Teu jeito. Meu Deus, faz essa obra para a glória de Deus. Manifesta, Pai, o Teu poder. Gera agora um ânimo novo. Sim, Deus, a certeza que não esteja nas notícias, mas que esteja no Senhor agora, porque o Senhor é esse que guia, que direciona. Que haja, Pai, agora esse momento de entrega, que essa pessoa entregue agora tudo ao Senhor e que ande na direção que o Senhor está apontando. Ah, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, a trazer luz para esse que está na escuridão, para esse que não sabe o que fazer. Que o Senhor dê direções, que o Senhor leve essa pessoa, meu Deus, a pedir conselho se necessário for, mas não deixe que ninguém erre, não deixe que ninguém se perca, Pai. Não deixe que esse que está me ouvindo agora se perca na caminhada. Pelo contrário, que haja o avançar, que haja o correr, que haja a cura no meio do caminho, e que todos possamos chegar ali aonde é a vontade e o querer do Senhor para as nossas vidas. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.